Alô, boa tarde. São 3 horas da tarde do dia 29 de janeiro de 2023. Estamos cumprindo a nossa promessa. Vamos abrir todo o segredo que cerca a figura de Iñigo Lopes de Recalde, conhecido como Inácio de Loyola. Está aqui neste livro o que Roma guarda ciumentamente, e somente os neotemplários têm uma cópia. Mas este neotemplário decidiu, por ódio a ele, publicar. Vamos ver o que tem nesse livro. Já sabemos que Inácio de Loyola era neotemplário, mas em segredo. Os templários, depois da morte de Jacques Molay, segundo uma lenda, foram para a Escócia e lá fundaram o rito escocês antigo e aceito. Isso é pura lenda. Não é verdade. Quem fundou a maçonaria na Escócia foi William Shaw. Nossos alunos que se tornaram membros da nossa loja Querube, maçonaria livre e soberana, vão saber detalhes. Então, Inácio tem ambições. Ele quer chegar a morar na corte do duque da sua região. Apaixona-se por uma dama da corte e acha que vai com ela, mas acontece que os franceses decidem invadir a Espanha e ele vai para a cidade de Pamplona, que estava sob a guarda dos Loyola, e lá, como nós já dissemos, uma bala de canhão derruba a parede de um muro e bate na perna dele e quebra a perna dele. Ele, depois de mais de 30 dias tentando colocar a perna no lugar, não consegue e fica aleijado, capengando. Segundo a maçonaria, que é derivada do judaísmo, está escrito no livro dos Levíticos: me oferecerás um macho sem defeito, o primeiro do rebanho, e dos homens, aquele que for o primeiro filho do sexo masculino. Então, maçonaria e judaísmo são a mesma coisa. Resultado: em 30 dias, Inácio se acha completamente inerme, sem poder fazer nada, a perna quebrada, ele tem que esperar que ela se conserte. Não consegue ficar igual, fica mais curta do que a outra. Então, ele lê o que na época o diverte. Os santos que abalaram o mundo. Não é esse daqui. Esse foi copiado do outro e já inclui ele. O autor já inclui ele. Mas o que ele lê se chama Flos Sanctorum. Ele fica encantado, porque ele diz: agora eu não posso mais ser um cavaleiro templário que exige que eu seja sem defeito, mas ali mostra que os santos geralmente eram doentes. Então, assim que a perna consegue permitir andar apoiado no bastão, ele vai para Bolonha, vestido ainda nobremente, contra a vontade dos irmãos, que querem que ele fique em casa, porque ele é um dos mais novos, e ele, um cavaleiro adestrado na espada, mas não pode mais usá-la, ele decide ir até a reunião dos neotemplários. Agora esta é a novidade, que ao invés de, como o mito, ter ido para a Escócia, na verdade se escondiam na abadia de Montserrat, antiga, e ele se dirige para lá. Mas antes ele passa por uma cidade que eu acho que é Bolonha. Cavaleiro, ainda com dinheiro no bolso, ele, desgostoso, porque vai ter que se demitir da ordem dos neotemplários, que tem grandes planos para ele, ele entra na taberna e enche a cara. É servido por uma moça linda que serve-o na mesa e serve o seu corpo para ele. Mas ele bebe demais. Vai com ela para o quarto
e acha que deve conversar com ela, enquanto a mente fica mais ou menos lúcida para poder fazer aquilo. Enquanto conversa com ela, ele pergunta a ela por que ela se tornou uma prostituta, porque ela se prostituiu. Ela conta a história dela. Ele fica penalizado. A miséria, a morte dos pais. E ele então diz a ela: o que você pretende fazer da sua vida? Ela disse: eu estou juntando um dinheirinho. Minha mãe me ensinou a costurar. Quando eu tiver um pouquinho mais, eu vou comprar alguma coisa, um tear. Naquela época não tinha máquina de costura, era um tear, um tipo de moldura quadrada, onde se tecia com um tipo de fusos. E aí eu levaria uma vida honesta. Ele levanta-se da cama, olha para ela, bota a mão no ombro dela e diz: por que mais tarde? Por que não agora? E olha firme nos olhos dela. E ela, quando sente aquele olhar, ela sente um calafrio. E diz: sim, por que não agora? Pega o pouco de ouro que ela tem, abandona o puteiro e vai exercer o ofício de costureira. E ele tinha uma conhecida, uma nobre, para quem ele manda ela, que vai conseguir mulheres da nobreza, de quem ela vai ser modista, para quem ela vai fazer tecidos, porque ela é uma excelente costureira, ela é uma excelente tecedeira. Então, ele conseguiu a primeira conversão. Uma puta. Ele se lembra, Jesus também fez isso com várias prostitutas. E aí ele cai em si. Essa é a minha missão. Eu consegui instantaneamente tirar uma pessoa de uma vida pecaminosa e torta. E aí ele muda psicologicamente. Ao invés de se demitir dos cavaleiros neotemplários na abadia de Montserrat triste, ele vai alegre. Ele já percebeu que ele pode converter almas. Ele pode refazer um ser humano. Ele pode reconstruir a dignidade de um ser criado por Deus. Ele agora tem uma nova meta na vida. E aí ele vai para Montserrat, sem pressa. Ele sabe a hora da reunião. E agora sim. Deixa agora abrir aqui o livro de Bernadette para ler só 2 capítulozinhos que vão ser completados ali. Aqui diz: silenciosamente, após vários reveses, conquistou amigos e coadjutores. Conquistou, viu? Vocês vão ver como ele conquistou. O tímido e melancólico filho de um camponês saboiano, Pedro Faber. Seus compatriotas, Francisco Xavier, da alta nobreza, impetuoso e genial, um aristocrata. Lenês, judeu convertido, sábio, conhecedor das escrituras, voltado para as coisas intelectuais. Salmeron, ativo, sanguíneo. Bobadilha, entusiasta e atarefado. Rodrigues, contemplativo, voltado para o conhecimento de Deus, amavelmente vaidoso. Todos eles, ele soube acorrentar a si como um chefe para a vida e para a morte. Quando se reuniu, a 15 de agosto de 1534, numa igreja da colina de Montmartre, o germe da ordem de jesuítas estava semeado. O código dessa associação de estudantes era o livrinho que ele escreveu, Exercícios Espirituais, mas ainda vamos chegar lá. Plano de ataque metódico contra o ego, perenemente ameaçado por si mesmo com Lutero, mas Lutero não venceu, que regulamenta como um ditador a vontade e a boa ordem no interior do homem. Agora vamos ver como é que ele conquistou esses seus compatriotas. Vou repetir: Pedro Faber, Francisco Xavier, Lanês, Salmeron,
Bobadilha, Rodrigues. Vamos ver agora o detalhe. Ele vai para a abadia de Montmartre, ou seja, o mosteiro de Montserrat. Vamos agora abrir o livro. Vamos ver agora o que é que ele fala. Já vai alegre, já vai feliz. Ele vai e chega diante vai primeiro na capela. A capela dedicada a Nossa Senhora de Montserrat tem um altar. Ele se penitencia, tira as roupas nobres, a armadura, a espada, punhal, e coloca sobre o altar e diz a Nossa Senhora: de hoje em diante, tu serás a dama cuja honra eu defenderei até a morte. Deixa as roupas nobres e fica somente com chambre. Troca a espada por um bordão de peregrino e ele diz, com a alma cheia de alegria, sabendo que tinha descoberto a sua verdadeira vocação, sai pela porta da capela pequena e entra no esconderijo dos neotemplários. Vamos ver agora o que acontece lá dentro. O nome do livro é O Papa Negro. É assim que os maçons chamam ele. É o capítulo 2. Vamos começar por aqui. Um homem ainda novo, ele, apesar do rosto emagrecido, mostra ter mais idade do que realmente tinha por causa do sofrimento. Subia vagarosamente a encosta do monte que leva à abadia. Evidentemente se dirigia para o mosteiro. Na ampla e cômoda estrada que os frades tinham construído, desde a falda, o pé do monte, até a abadia, o peregrino encontra no seu percurso bastante pessoas que saúdam. A abadia era um lugar de peregrinação venerado e concorrido. E naquele caminho muitos se encontram todas as horas do dia. E contudo, nenhum do que encontravam aquele homem magro o saudavam, pois ele vai de cabeça baixa e não dirige a nenhum o cordial Deus te salve, que os espanhóis e peregrinos dirigem a todo mundo que encontra os caminhos, por mais humilde que seja a condição. Pelo contrário, todos que o encontravam arredavam-se dele com visível expressão de horror. Ele traz o rosto cerrado, fechado. Dir-se-ia que sobre aquele desventurado pesava uma maldição, cujos terríveis efeitos todos procuravam evitar. Nada. Ele estava com o rosto crispado, sabendo o que é que ia fazer. Nosso personagem cocheava um pouco da perna esquerda, da esquerda direita. Mas de certo não era esse motivo que causava tanta repugnância aos outros peregrinos. O que se via nesse homem, com defeitos, além de ser um estropiado, que subia a montanha de Montserrat, era a sua admiração e estranheza de ter um rosto cerrado, imutável e impenetrável. Na verdade, ao passo que os trajes da fisionomia do estrangeiro eram bem regulares, respirando até certa nobreza, os olhos tinham um fulgor sinistro, um olhar penetrante e ameaçador, que gerava o sangue de quem observava. Ao chegar perto do mosteiro, o desconhecido parou, pareceu sofrer alguma alteração, pois que passou e tornou a passar 3 ou 4 vezes por aquele sítio, como se não pudesse acreditar o que estava vendo e que iria fazer. A porta pequena, diz ele no seu diário, lembro-me bem, ter-me-ão os ferimentos perturbados da memória, e um suor frio inunda-lhe a fronte. Ao ver aqueles pensamentos, que evidentemente significariam uma grande desgraça, de repente
solta um rumor de alegria. Descobrira a poucos passos do lugar acostumado a frequentar, em si, a força que procurava. Aquela portinha teria escapado da observação de quem se colocasse na porta principal, mas ele a conhecia. O peregrino já tinha esperado que o sol estivesse escondido e todos na esplanada do mosteiro estivessem dormindo. Não havia ninguém. Depois aproximou-se. Havia um grupo reunido. Quando ele entrou, disse: somos todos irmãos? Há entre nós algum desconhecido? Algum a quem o sagrado nomeador não saiba o nome? Podemos ter receio de sermos traídos? Um dos frades levantou-se e caminhou até o meio da sala. Conheço a todos e afianço, disse ele, exceto a um desconhecido que está sentado ao teu lado. O mais velho de todos ergueu a mão, como para dizer que sabia do que se tratava. Conhecia-o bem. Prosseguiu assim: se entre nós há algum tímido ou medroso, se aqui há alguém que não tenha coragem de assistir aos terríveis mistérios da nossa ordem, iam realizar uma sessão neotemplária, onde eles juravam vingança, Necan Adonai, é a expressão, que jure guardar segredo, silêncio e se retire. Mais tarde, isso não será permitido, pois entre nós não existe nem covardia nem traição, pois são punidas com a morte. Ninguém se moveu. Todos os indivíduos ali reunidos eram homens de rígida têmpera, de fé inquebrantável, que já 100 vezes tinham ouvido aquela advertência, sem que eles tivessem estremecido os corações de bronze. Agora que estamos todos aqui experimentados e invencíveis na nossa fé, concluiu o mais velho, é tempo de descobrir o rosto e deixarmos de fingir que somos monges e mostrarmos de fato que nós somos cavaleiros templários. Senhores, está aberta a sessão dos cavaleiros templários da abadia de Montserrat. A um sinal do ancião, os capuzes e as túnicas desapareceram como por encanto. Viram-se então naquela sala vários homens, de idades diferentes, fisionomias diversas, mas todos cobertos de uma reluzente armadura de aço. Vestiam todos a armadura completa dos cavaleiros da Idade Média. Sobre essa armadura tinham tirado a túnica. Na coroa de cada um brilhava a cruz de ouro, distintivo da ordem do templo. Eram aqueles os restantes de uma poderosa associação que fizera tremer a Europa e que, na opinião do povo, fora destruída havia 2 séculos, mas ali estava. Era verdade que, com aquela força invencível, que provém do segredo e da riqueza, os templários se tinham perpetuado obscuramente através dos séculos, vencendo perigos inauditos, conservando e guardando o segredo da conquista do mundo, em meio dos tormentos, com os olhos sempre postos no futuro, que por muito distante que estivesse, teria feito desanimar qualquer outro, mas a eles não. Estavam reunidos, e a força daqueles trabalhadores nas sombras iam se estendendo cada vez mais, e os chefes aguardavam com frêmito de esperança o momento em que a sua ordem se converteria novamente na grande força que fora os cavaleiros do Templo de Salomão. O nomeador, uma espécie de secretário, tinha os registros principais e começou a chamada. Alain de Bonnemois. Presente, respondeu o ancião que presidia a Assembleia. E levantou-se. O nome de Bonnemois, ilustre entre todos na história dos Templários na França, era altiva e nobremente usado pelo célebre guerreiro, cuja reputação era temida pelos exércitos franceses. Percy de Sussex, prosseguiu o nomeador. O conde britânico levantou-se, todos admiraram sua estatura gigantesca e altivez e a sua fisionomia leal. Continuou. Pedro Calderon, Francisco Burlamaque, Eurico Zwinglio, reformador, Guarniero de Haussing, todos respondiam à chamada à medida que seus nomes eram pronunciados. Aqueles representantes das diversas nações da Europa, agora, nas suas fisionomias, tinham diferenças que se via e se percebia as diferentes origens. Assim, a barba farta de Calderon, seu rosto anguloso e quase infantil, contrastava com a doçura de Francisco Burlamaque,
e de Zwinglio, reformador suíço que tentaria fazer aquilo que Lutero fez, e que mais tarde deveria sucumbir na batalha contra os católicos do Concílio de Trento. Todos eles, contudo, homens de aspecto severo, de poucas palavras, estavam em absoluta oposição com o barão de Haussing, cujas faces rosadas e cabelos louros davam imediatamente a conhecer um saxão, ainda observador, menos perspicaz. Inácio de Loyola, chamou o nomeador. Presente, respondeu com voz solene o peregrino, que foi o último a chegar. Os 6 chefes voltaram então a olhar para o lado daquele seu companheiro, e parece que só então repararam que ele era o único que se apresentava com vestes andrajosas no meio daquela fúlgida reunião, em que todos estavam com suas brilhantes, refulgentes armaduras. Irmão, disse Beaumanoir, com acento de afetuosa deferência. Irmão, teu disfarce agora que estás conosco já de nada serve. Desde o dia em que nos deixaste, faz agora 3 anos, nos conservamos com reverente afeto e essas esplêndidas armaduras que para ti foi cinzelada pelo magnatíssimo Toledo. O irmão escudeiro vai buscar a tua. Trazei-a, e vestiu o senhor de Loyola. 2 dos irmãos levantaram-se e iam encaminhar-se para uma das portas da sala, quando Inácio os deteve com gesto, dizendo: inútil, esses andrajos que trago vestido já não são indício de pobreza, mas um voto que fiz que me obriga a vesti-los. Irmão Loyola, disse Beaumanoir, os estatutos da nossa ordem conferem a qualquer irmão o direito de se vincular por qualquer voto, contanto que não seja contrário ao fim supremo da nossa associação. O tom em que Loyola pronunciara aquelas palavras era tal que não se podia insistir, a menos que se quisesse entrar em questão com o estranho templário. Por isso, Beaumanoir fez um sinal ao nomeador, que continuou a chamada. Debaixo das abóbadas ressoaram então mais nomes, ilustres, homens que pertenciam a postos de confiança do governo. Estava ali um Senado, capaz de reger o mundo inteiro, sem dificuldade alguma. Um Senado do qual um dos chefes era Inácio de Loyola, o gênio mais potente da organização que aparecera no mundo antes de Napoleão Bonaparte. Terminada aquela operação preliminar da chamada, Beaumanoir levantou-se outra vez. Irmão, disse ele, mais de 200 vezes nos reunimos aqui. Encontramos-nos juntos nessa reunião anual, desde que os 2 malditos, Felipe o Belo, Clemente V, dispersaram os nossos irmãos. Senhores, todos vós sois valorosos e fortes, mas aquele que se senta ao meu lado, ou se sentar no banco dos chefes, aqueles que partilharem comigo as esperanças e agonias dos 40 anos que já lutamos, são valorosos e grandes. Há entre nós muitos ilustres que os governos desconhecem. Bem depressa, porém, alguém se ergueu, percorrendo com olhar cintilante, vigoroso, enérgico toda a Assembleia. Vendo, disse Beaumanoir, com voz potente: irmãos, se os prognósticos não mentem, se as promessas dos antigos e os preceitos da experiência não são vãos, está próximo o grande dia da nossa vitória. Necan, a ordem do templo vai ressurgir. Um murmúrio de alegria percorreu toda a Assembleia. Só Inácio de Loyola é que desfranziu os lábios num sorriso de uma expressão indubitavelmente sarcástica. Mas aquela nota discordante passou despercebida em meio do entusiasmo geral. Sim, meus irmãos, conseguiu Beaumanoir, com irresistível autoridade. As 2 potências que oprimiam nossa ordem, o papado e a monarquia, estão em véspera de cair. Adormeceram e seus alicerces, depois da renascença, estão estremecidos. Deixaram-se levar pelas nossas armadilhas. Irmão, posso assegurarmos, a queda dos ímpios está próximo, o reinado dos eleitos de Deus aproxima-se. E tens indícios certos? Perguntou altivamente um dos assistentes. Indício certíssimo, príncipe de Condé, e tu bem o sabes. Condé corou
E o presidente continuou assim: a Alemanha está em chamas. O corajoso Lutero ensinou aos povos o desprezo por todas as autoridades injustas. Corajoso uma merda. O corajoso Lutero era apenas o lambe-botas do príncipe eleitor da Saxônia, que ele muito bem sabia. Suíça, Inglaterra, França e Itália esperam com avidez nossos apóstolos com novas ideias. O poder pontifício está cercado de homens que as ocultas, o minam, atacam e que hão com certeza de destruí-lo. Viu? Para quem achar que eu estou tecendo teoria da conspiração, isso é um documento só o Vaticano e os templários possuem. Temos amigos e partidários ocultos por toda parte. Possuímos os tesouros arrancados pelos nossos antepassados, a cobiça de Felipe, multiplicados até infinito no decurso dos séculos, através dos bancos que nós administramos. Auxiliando a grande obra de Martinho Lutero, destruamos a igreja e das suas ruínas. Façamos ressurgir um mundo novo sob as ordens dos templários. Apoiado, apoiado, gritaram todos. Um dos irmãos levantou-se. Tens tu, disse ele. Tens tu, venerável príncipe, um plano pronto para execução? Tenho, sim, meu irmão. Meu estudado e pensado conjunto. Mas estudado e pensado conjuntamente com meus colegas. Está aqui debaixo do meu braço. Desde a desgraça de Jacques de Molay, que eu o tracei. O ancião, então, tirou do seu seio algumas folhas de pergaminho. Mas todos ficaram curiosos para vê-lo, exceto o irmão Inácio de Loyola, que estava fora durante 3 anos. Beaumanoir leu: esta assembleia é constituída por cavaleiros, padres, vassalos, plebeus e escravos, para libertar a humanidade das cadeias dos padres e dos soberanos, compõe-se de 3 classes. A primeira, aprendizes, a segunda, companheira, a terceira, de mestres. A terceira classe, finalmente, será de um número limitadíssimo de pessoas, que serão iniciadas nos terceiros mistérios. O grão-mestre governará todos. Ninguém pode ser promovido para a classe superior sem ter completado pelo menos 3 anos na classe inferior. O grão-mestre será eleito pelos 7 dignitários da classe suprema. O presidente terminou a leitura. Todos que rodeavam, à exceção de Loyola, tinham tomado parte na redação daquele programa, conservavam-se impassíveis. Todavia, houve um irmão que não se levantou. Era um nobre holandês que vinha procurar no meio dos templários aliados para o seu país, que se preparava para se insurgir contra a Espanha. Devemos então procurar por toda parte filiados para a nossa ordem, disse ele. Devemos abrir as fileiras da nossa instituição e proclamá-la para que todos saibam? Sem dúvida, respondeu com certa altivez o presidente. Parece que todos poderão aceitar desde que não haja dúvida, disse o senhor de Beaumanoir, que sejam todos nobres, e não como o rei da França. Irmão, disse afetuosamente o senhor de Beaumanoir, o que proponho já foi pensado pelos 7 senhores que acharam que isso era razoável e sensato. Só falta um que não estava presente. Então, disse Beaumanoir, erguendo-se, a Assembleia aprova as deliberações dos 7 senhores. Sois unânimes em aprovar essas transformações que devem sacudir a terra a par dos maiores potentados. Seria a Revolução Francesa. Sim, sim, gritaram muitíssimas vozes, mas uma voz potente dominou aquele tumulto e disse essas palavras inesperadas. Eu me oponho. Quem? Perguntaram ameaçadoramente alguns associados. Eu, trovejou o peregrino. Levantou-se majestoso e imponente, apesar da miséria de seus andrajos. Eu, um dos 7 senhores, eu, Inácio de Loyola. Um longo frêmito de surpresa percorreu toda aquela multidão. 8 ou 10 fidalgos, quase todos espanhóis, aproximaram-se de Loyola, prontos para matá-lo. Mas outros 8 cercaram-no, fazendo dos seus corpos um escudo.
hostis à Assembleia. Mas Beaumanoir, com um gesto, restabeleceu a situação na sala. Silêncio, disse. Depois, voltando-se para Loyola, perguntou com brandura: Irmão, então tu és partidário da consagração do Estado atual? E és precisamente tu, mais audaz e empreendedor de todos nós, aquele que nós teríamos escolhido para nosso chefe supremo, se aqui aprovasses os nossos estatutos e consentisses em termos um chefe? És tu precisamente que te opões aos nossos planos, que não queres reformar e sim sustentar as antigas ordens? Pelo contrário, disse Inácio Loyola, eu desejo uma transformação muito mais vasta e completa. O império já é do Papa. A desmoralização dele não atingiu o povo. Portanto, tu falaste quase certo das suas intenções e do conselho dos 7 senhores. Mas eu te teria escutado, com afeto de irmão, e teríamos procurado satisfazer os teus justos desejos. Fala então, disse Beaumanoir. Conhecemos os seus direitos, respeitá-lo-emos, mas lembra também dos teus deveres. Inácio de Loyola, porque senão... O peregrino respondeu com gesto altivo aquela ameaçadora palavra. Fez-se um silêncio sepulcral na Assembleia. Os espanhóis que tinham cercado Loyola chegaram-se ainda mais para os senhores para ouvir e defender o seu amigo. Inácio tirou de sob o hábito algumas cartas manuscritas, pôs-se em pé e começou. Irmãos, bem sabeis qual a razão que me obrigou a abandonar o templo. Meu primo Antônio Manriques, duque de Nájera e o maior da Espanha, tinha me chamado para lhe servir sob a sua bandeira. Segundo as condições do Tratado de Noyon, aquela fortaleza devia ser restituída da França. Mas nosso glorioso rei Carlos V, por ofensa que tinha recebido da França, resolveu puni-lo. Foi-nos confiado o comando da praça, quando em 1521 André de Foix atacou a frente das tropas francesas e eu fui ferido. Fui tratado com muita cortesia por aqueles guerreiros acostumados a apreciar a valentia dos inimigos. Perdoai, meus irmãos, se vos roubo o tempo, falando-vos desses miseráveis tormentos que sofri. Mas preciso dizer-vos tudo para poder explicar de maneira miraculosa porque se efetuou a mudança da minha alma. Eu tinha, como vós bem sabeis, todos os predicados para ser um cavaleiro belo e elegante. Imaginei por isso como ficaria quando soube que aquele sofrimento me condenava a ficar coxo para toda a vida. Adeus esplendor da vestuária, pompa, pedaria, amor das damas. Adeus volteios rápidos da dança e todas as alegrias que os prestígios da beleza proporcionam aos homens. Podeis crer, meus irmãos, que nenhum suplício humano se pode comparar ao que eu sofri. Pareceu-me que a causa do mal era um osso na perna, mas na verdade o que me causou mais foi a inércia a que os médicos me cerraram, pois vendo que apesar de toda uma perna, uma ficaria mais curta do que a outra. E grande foi o meu tormento. Durante minha doença, quis o Senhor Deus que eu me visse no desejo de ler e pedi que me trouxesse romances de cavalaria. A providência determinou que, em vez de livros que outros viessem às mãos, eu lesse A Vida de Cristo e A Flor Sanctorum, 2 livros da época, equivalente a este, Os Santos que Abalaram o Mundo. Então, meus irmãos, eu farei meu apostolado pelo cristianismo. O apostolado à custa do martírio. Paris, Madrid, Roma, toda queimam sob a fúria protestante. Londres e Genebra perseguem e destroem os católicos. Por isso, eu, Loyola, tão louvado por vocês, tenho o mesmo interesse que hoje despertará o mais comovente drama de ambição ou de amor, a conquista do planeta. Continua, continua, gritaram todos. Inácio sentia que todos os lados fitavam com viva atenção, e a única paixão que o dominava era a de se impor aos outros, que fosse para admirar ou para amedrontar. Achava-se assim completamente satisfeito nele. Aquele convertido não tinha mudado nada quando, no fundo do coração, tinha aquela coragem de afrontar a tudo.
Quando eu senti que a graça divina despertava em mim os sentimentos adormecidos, prosseguiu, voltei-me para a Virgem e disse, diante do olhar dela, te faço voto de castidade. Desprezo tudo que tem a ver com as armas de aço, que tenha que fazer correr sangue, e passo a cingir o sagrado cinto da minha ordem. Passei a noite inteira aos pés de Cristo. Que mais vos direi, meus irmãos? Enfim, meus irmãos, já vos disse, me desligo da ordem do templo. Nesse ponto, Inácio fez uma pausa, como quem se assustava do que ia dizer. Pois bem, fazendo um grande esforço, eis aí, eu vos devolvo o meu medalhão, um dos 7. A palavra audaz e franca do jovem italiano, do jovem Loyola, parecia que estava em devota solidão. Entretanto, a ordem dos templários não tinha somente Loyola. Burlamaque, com o olhar carregado de indignação, via aquele homem e dizia, irmãos, depressa chega à conclusão, depois de um curto silêncio, que temos que eliminar esse homem. Este espírito que se rebela contra nós. Devemos abatê-lo, em vez de favorecê-lo. A ordem dos templários deve transformar-se na associação dos pedreiros livres, não na companhia de Jesus. Parecia o próximo momento em que as duas facções viriam ter nas mãos suas espadas, mas naquele momento ressoou a sobrancelha a clamorosa voz potente de Beaumanoir. Irmãos, bradou ele, Inácio de Loyola tem direito de defesa e de fala. Como vós tendes o direito de combater as suas propostas, façam silêncio. E tu, Loyola, fala com certeza de que ninguém se atreverá a interromper-te. Loyola vira, desencadeia-se em seguida, serena o tumulto. Dizia eu, pois, prosseguiu ele, como se nada tivesse notado, que devolvo agora a vós o meu medalhão, e que a partir de agora serei servo de Nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Igreja Católica e da Virgem Maria. Tomai, pois, o medalhão. Eia, pois, prosseguiu Burlamaque, levantemo-nos, sim, para despedaçar nossos grilhões e de todo mundo. Beaumanoir então disse, não nos esqueçamos, irmãos, que nesse concílio todos somos livres. Ninguém é obrigado a aceitar qualquer mudança que não seja aprovada pelo seu pensamento. Que respondes a isso, irmão Nasciola? Respondo, desconfez o peregrino, que já tomei minha decisão. Fui irmão da ordem do templo, observei fielmente seus estatutos, mas agora desprezo a maçonaria que acabais de proclamar. Declaro instituída a Companhia de Jesus. Ninguém, disse Beaumanoir, ninguém quer acompanhar o nosso irmão no caminho, aquele que quer aventurar-se sozinho. 6 cavaleiros se levantaram, colocaram-se ao lado de Inácio, que os orou com ar triunfante. Somos 7, disse ele com a inspirada. Pois bem, são aqueles 7. Reparto eu o império do mundo. Seremos bastante para vencer e chegar à vitória. Pedro Lefebvre, na Saboia, Francisco Saveiro, de Navarra, Jacó Polemés, de Almazar, Afonso Salmerón, de Toledo, Nicolau Afonso, de Bobadilha, Simão Rodrigo, de Aveiro. À medida que iam sendo pronunciados os nomes daqueles poucos, Inácio ia escrevendo um pequeno livro que tinha na mão. E agora, disse Beaumanoir, agora que os dissidentes nos abandonaram, repitamos, irmãos, o juramento que há pouco declaramos que a ordem do tempo se transformará na associação dos maçons. Os cavaleiros presentes ergueram as mãos. Adeus, disse irmão Loyola, com uma voz que não pôde por mais que fizesse ter um certo tom de tristeza. Na próxima vez que me encontrardes, eu carregarei comigo a bandeira de Jesus.
Pois então disse ameaçadoramente Bamanoá: lembra-te de que, se o juramento se não fizer calar, nós te faremos calar de outra maneira. Temos irmão por toda parte. Loyola, se tu abrires a boca e contares a qualquer um, principalmente ao Papa, nossos segredos, tua mente, teu corpo serão esquartejados. Inácio sentiu um calafrio penetrar sua medula, até os ossos, mas o rosto não manifestou senão um profundo desprezo. Por um momento depois, descia escarpado em Costa de Montserrat, caminhavam os 7 companheiros, que, conduzidos pelo genial Inácio Loyola, deviam constituir a famosa Companhia de Jesus, cujos atos mesmo tenebrosos e tiranos, haveriam causar o temor, o terror e o assombro a todo mundo. Fim do tópico. Está aí. Pronto. Vou ter que fechar porque a chuva está entrando aqui dentro. Então, até o próximo. E agora vocês sabem quem era Inácio de Loyola, em quem ele se transformou, e agora vamos dizer qual foi a obra dele. Espero que tenham gostado, que tenha sido de fato uma novidade. Só os templários têm esse documento, e o Vaticano, e guardam com todo o cuidado e segredo. Agora vocês sabem, eu costumo divulgar aquilo que ninguém quer que divulgue. Até o próximo.